O número de famílias endividadas diminuiu no mês de outubro pela 5ª vez consecutiva. Conheça o Jornal Cândido. O conteúdo é voltado para temas culturais e é produzido aqui em Curitiba. Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba usa gansos para reforçar a segurança do local. Meu nome é Elisa Schneider. E eu sou Aline Lima. Começa agora o Tela 1 desta terça-feira. As abstenções no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão custar 61 milhões de reais ao governo brasileiro. Segundo o Ministério da Educação, o número de inscritos para a prova deste ano passou dos 5 milhões. No entanto, mais de 26% dos estudantes não compareceram à prova. O índice é menor do que o Enem do ano passado, mas é ainda muito alto comparado a de vestibulares convencionais. Você conhece o Jornal Cândido? É a nova aposta do jornalismo cultural e é produzido em Curitiba. Além disso, o jornal segue os moldes dos antigos jornais literários e é vinculado sempre no final do mês. O Jornal Cândido é um projeto de transformar a Biblioteca Pública do Paraná em um centro de cultura. O jornal segue a tradição dos antigos impressos literários como Joaquim e traz mensalmente entrevistas com escritores, contos, poemas e romances. Segundo Rogério Pereira, o diretor-geral da Biblioteca Pública do Paraná e um dos idealizadores do projeto, o Jornal Cândido pretende formar novos leitores. Qual é o trabalho que a biblioteca deve fazer quando lança um jornal como o Cândido ou quando faz uma ação dentro da biblioteca de encontro com escritores? Nós queremos aumentar e contribuir de alguma maneira, efetivamente, para que tenhamos uma sociedade de leitores, né? Que nós tenhamos uma maior quantidade de leitores. Por quê? As pessoas que são leitores, elas têm condição de se desenvolver intelectualmente, socialmente, muito mais. O Jornal Cândido foi lançado no mês de agosto e é impresso mensalmente pela Biblioteca Pública do Paraná. O nome do jornal é uma homenagem ao endereço da biblioteca, que fica localizado na Rua Cândido Lopes. A distribuição é gratuita e a tiragem inicial é de 5.000 cópias, o que não está sendo suficiente. A recepção é a melhor possível, porque o jornal esgota. A gente fez uma tiragem de 5.000 exemplares, dos quais cerca de 4.000 são distribuídos aqui em Curitiba, não só na biblioteca pública, mas em vários pontos da cidade, né, nos faróis do saber, nas bibliotecas públicas, em outros espaços da cidade, no interior do Paraná, nas bibliotecas no interior do estado, e cerca de 800 exemplares nós mandamos num mailing para o Brasil inteiro. O Cândido já tem alguns leitores fiéis. O estudante Sérgio Torlai leu as 2 primeiras edições. Para ele, o jornal é importante para divulgar autores literários. Estou gostando bastante que ele sempre traz assim, uma conversa com o escritor e eu mesmo gosto de escrevendo. Então sempre é bom para quem gosta assim, que você pode ter uma noção de como os escritores fazem e tudo mais. E sempre trazem contos e poemas no jornal, que normalmente são bons contos. Eu acho que ele é importante tanto como divulgação, porque ele sempre traz um autor para conversar, né? Então você sempre vai conhecer alguns autores, tanto os que escrevem os contos, como quem é entrevistado ali, você acaba conhecendo sempre alguém novo da leitura do jornal. Rogério tem planos de levar o jornal para a internet. Ele pretende ter uma interação maior com os leitores a partir disso. Porém, ele acredita muito na força do jornal impresso. A nossa intenção com o Cândido é o seguinte: manter a versão impressa, que é uma versão que é essa mídia tradicional. Agora nós estamos refazendo todo o site da biblioteca. A gente vai ter um site novo para a Biblioteca Pública do Paraná a partir ainda desse ano, onde o Cândido vai ter um espaço bastante especial dentro desse site da biblioteca, onde nós vamos ter uma interação muito maior com o nosso leitor. Agora fica o convite para você também conhecer o Jornal Cândido. As 2 primeiras edições têm reportagens sobre Paulo Leminski e Wilson Bueno. Além da Biblioteca Pública do Paraná, o Cândido também é distribuído na Cinemateca de Curitiba e nos faróis do saber da cidade. Boa leitura! Na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, 25 gansos estão sendo usados para reforçar a segurança. Os animais foram adquiridos pelo delegado responsável há pelo menos 2 meses e já se sentem os donos do local. As aves ficaram conhecidas como cachorros de polaco e acabam dificultando a fuga de presos. Segundo o prestador de serviços responsáveis pelos gansos, desde que os animais estão na delegacia, nenhum preso fugiu e o ambiente ficou mais descontraído.
Clima típico na capital paranaense. Curitiba amanheceu com chuva e à tarde o sol ameaçou aparecer. Amanhã, quarta-feira, céu com poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 13 graus. No litoral, chove pela manhã e o sol aparece à tarde. A máxima é de 28 graus e a mínima de 17. E aconteceu hoje em Curitiba mais uma paralisação dos médicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde. O protesto aconteceu na Boca Maldita e começou às 11 horas desta terça-feira. As principais reivindicações são para melhoria nas condições de trabalho e reajuste nos salários. Diminuiu o número de famílias endividadas pelo 5º mês consecutivo. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Você anda segurando seus gastos? Sim, com certeza. Por quê? Um mercado bastante instável, né? Hoje você pode estar trabalhando, amanhã não. Tem que levar a sério as dívidas, né? Tem que pagar, em primeiro lugar, as dívidas, depois, né, a gente vai empurrando com a barriga as outras coisas, né? Mas as dívidas sempre em primeiro lugar. Eu tenho planilhas específicas aí para cada coisa. Como que são essas planilhas? Eu tenho uma para gastos pessoais, uma para os relacionada à faculdade e outra para transporte, que daí envolve moto, ônibus, às vezes vem de bicicleta, de gasto com alimentação, aí tá tudo dentro dessas planilhas. As famílias brasileiras estão moderando os gastos. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De acordo com os dados, esse é o 5º mês seguido de queda no número de famílias endividadas. Essa pesquisa levou em consideração os gastos com cheques pré-datados, cartão de crédito, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestações de carros e seguro. A queda no nível de endividamento em outubro foi maior nas famílias com renda superior a 10 salários mínimos. 50% desse grupo declarou ter dívidas no mês. Já nas famílias com renda inferior a 10 salários mínimos, o índice de dívidas é maior, 62,9%. Mesmo com o recuo, a porcentagem de famílias endividadas aumentou em relação a 2010. No ano passado, 56% das pessoas disseram estar com dívidas. Este ano, o número foi para 61%. O número maior que o de 2010 tem a ver com o fator que ganhou destaque nesse ano, a inflação. Para diminuí-la, o governo vem adotando medidas que acabam facilitando as compras à vista, diminuindo a dependência de compras a prazo e, por consequência, das dívidas. O lado bom seria que as famílias estariam, com as dívidas um pouco mais sob controle. Estão devendo menos, então estão com as finanças mais em ordem. O lado que seria ruim, mas não necessariamente ruim, mas é que nós estamos passando por um processo de desaceleração econômica. Mas isso é intencional, embora não necessariamente na proporção que nós possamos observar agora, para controlar a inflação. O Banco Central adotou medidas de contenção do crédito, no sentido de aumento de taxa de juros, para tornar o crédito mais caro para as famílias justamente comprarem menos produtos. E ainda falando de economia, o crescimento do setor imobiliário é visível em toda a cidade. Os financiamentos são responsáveis pelo grande investimento no mercado e o sucesso de vendas entre os paranaenses. Porém, o sonho da casa própria pode estar mais perto para quem é mais jovem. E sobre esse assunto, vamos conversar com a gerente da Caixa Econômica Federal, Rosimar dos Santos. Olá, Rosimar. Olá. Então, quais são as opções de financiamento para os jovens que desejam comprar um imóvel? Hoje a Caixa dispõe basicamente de duas linhas de financiamento. Uma para imóveis até 150 mil e outra acima desse valor. Até 150 mil, os recursos utilizados no financiamento são do fundo de garantia, Pode ser recursos do fundo de garantia. E acima disso, recursos da própria Caixa, recursos de poupança. Existe um crescimento na compra desses imóveis feitos por jovens? Sim, a gente tem identificado a partir principalmente do programa Minha Casa Minha Vida, que os jovens têm tido acesso mais rapidamente ao sonho da casa própria, Então muitos jovens, até casais, que acabavam morando com as famílias, mesmo após o casamento, têm a oportunidade de fazer a sua compra através do programa Minha Casa Minha Vida. Certo. E por outro lado, qual é a maior dificuldade que eles enfrentam na hora de solicitar o financiamento no banco?
Ainda falando do programa, a principal dificuldade que era apresentada para essa faixa de renda e de idade, né, de até 35 anos, seria a entrada. Mas, com o programa Minha Casa Minha Vida, o subsídio vem derrubar essa barreira, né, possibilitando que as pessoas que ainda não tinham um saldo de poupança formado, justamente pela faixa etária, ou que ainda não tinham um saldo de fundo de garantia, que também é utilizado na entrada da compra do imóvel, possam ter acesso, uma vez que o subsídio faz essa entrada, né, substitui essa entrada. E por que cresceu tanto essa procura dos jovens pela casa própria? Por que eles estão procurando tanto nos últimos anos, teve esse crescimento? Basicamente pelo aumento de renda. Com o aquecimento da economia, mais jovens ingressaram no mercado de trabalho, houve um círculo virtuoso com o crescimento da construção civil. Então, mais pessoas com emprego, mais pessoas com renda, mais pessoas têm acesso a financiamentos, né, ao crédito imobiliário. E também pela expansão desse crédito imobiliário. A redução da taxa de juros possibilita que mais pessoas também tenham acesso, né, e, consequentemente, os jovens também. Tá certo. Obrigada, Rosimar, por ter vindo aqui aos nossos estúdios, disponibilizado o seu tempo. Tá a gente dispõe sempre que precisar. É um prazer. Obrigada. E o Tela 1 dessa terça-feira fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Acompanhe o Tela 1 também nas redes sociais. É só procurar o nosso Facebook e seguir o nosso Twitter, o @Tela1. Até amanhã. Até lá.